Capítulo 590, Planejamento de reparo do navio. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YongQC, Bru. Zhao Feng, Jiang Fan e Shen Yilin caminharam juntos para um canto da arena e conversaram. Esses dois gênios da Terra Santa estavam mais interessados em sua linhagem e talento do que em seu nível de cultivo, quais não levaram em consideração. Com tais qualificação, o irmão Zhao não é um discípulo de uma facção duas estrelas ou de um rei do reino vazio espiritual. O jovem alto e magro, Shen Yilin, ficou um pouco surpreso. Ao sair para o mundo exterior, Zhao Feng nunca mencionou sua origem. Ele não tinha medo de trazer um desastre para si, mas ele não queria afetar sua terra natal, especialmente a seita Sangue de Ferro e o clã Lua Quebrada. Enquanto conversavam, embora esses dois gênios da Terra Santa não demonstravam qualquer arrogância, Zhao Feng ainda pode dizer que eles não o colocaram no mesmo nível. Anteriormente, Jiang Fan, ao sentir a aura da linhagem de Zhao Feng, revelou algumas intenções de batalha. No entanto, ao descobrir que Zhao Feng estava apenas no meio passo do reino núcleo da origem e não tinha um histórico poderoso quanto o dele, ele perdeu o interesse. Esses dois possuem apenas um simples interesse em mim, mas nada contundente. Zhao Feng teve esse leve sentimento. Não importa o quão polido ou respeitoso eles fossem, eles vieram de uma terra santa e de uma grande força de nível facção 3 estrelas, então naturalmente haverá um senso de superioridade cravada em seus ossos. Um sentimento de ser desprezado passou ligeiramente pelo coração de Zhao Feng, mas logo ele retornou à calma habitual. No entanto, ele teve que admitir que ainda havia uma grande diferença entre ele e esse gênio com a linhagem das 10.000 raças antigas. Sob tal oportunidade, Zhao Feng os perguntou sobre os domínios espirituais terras santas e sobre as linhagens das 10.000 raças antigas, mas esses dois gênios não estavam dispostos a aprofundar nesse assunto. Minha linhagem vem da raça obsidiana, qual é especializada em força e defesa. Jiang Fan deu um leve sorriso. As gloriosas linhagens da lista 10.000 raças antigas são existências de pico no universo. Até mesmo as heranças de linhagem ocular dos 8 olhos do grande Deus estavam relacionados à lista das 10.000 raças antigas. Depois de conversar por um tempo, os dois gênios da Terra Santa começaram a perder o interesse e partiram. Em outro canto da arena, o terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca soltou um suspiro de alívio. Ele estava preocupado de que Zhao Feng se tornasse amigo dos dois gênios da Terra Santa, significando que ele precisaria ser cauteloso. No entanto, a partir da situação atual, parecia que os dois só queriam conversar um pouco com Zhao Feng. Afinal de contas, mesmo dentro de sua Terra Santa, eles são provavelmente alguns dos melhores. Assim que eles saírem para retornar à sua Terra Santa, eu poderei atacar esse pirralho sem ter que me preocupar. Um leve sorriso apareceu no canto da boca do terceiro ancião do pavilhão da nuvem seca. Neste momento. Vamos! Zhao Feng liderou o grupo e deixou a arena. O guia Xiao Ma então olhou para os dois gênios da Terra Sagrada, suspirando um pouco pesaroso para com Zhao Feng. Uma bela oportunidade de se tornar amigo de um gênio de Terra Santa foi facilmente perdida por Zhao Feng. Se esse último estivesse disposto a criar alguma amizade com eles, talvez sob orientação dos dois, ele poderia ter uma conexão com o domínio espiritual Terra Santa. Pelo resto do dia, Zhao Feng e companhia andaram pelo palácio espiritual do Oceano Vazio por um tempo antes de entrar em um hotel. Depois de se estabelecerem no hotel, o resto da tripulação estava livre para fazer o que quisessem, como obter alguns recursos ou aproveitar essa oportunidade para fortalecerem a si mesmo através da essência de sangue. Xiao Ma, deixarei a próxima tarefa em suas mãos.
Zhao Feng falou devagar. Sim, capitão, apenas diga. Xiao Enmia ficou instantaneamente excitado. Seu empregador era calmo e, desde que chegou ao palácio espiritual, só passeou. Mas agora, ele finalmente entrou em um ponto principal, por isso ele ficou tão animado. Geralmente, quanto maior for a importância da tarefa, maior seria a recompensa a receber. A primeira tarefa é reparar e melhorar o navio do Oceano Sem Fim. Zhao Feng então lhe explicou a situação do navegador dos céus Trovão Azul. Navio do Oceano Sem Fim. Os olhos de Xiao Enmia se iluminaram. Ele já tinha visto o navegador dos céus Trovão Azul, então sabia que era de alta qualidade. Não mencionando o valor de um navio do Oceano Sem Fim, aqueles que possuíam um não eram pessoas comuns, mesmo muitos soberanos não possuíam um. Sua segunda tarefa é vender e comprar alguns materiais. Zhao Feng tirou uma lista. Quando Xiao Enmia viu a lista, seu coração começou a bater acelerado, não podendo deixar de ficar perdido. Os itens da lista não eram apenas de grande quantidade, a maioria deles também eram raros e de alto nível, incluindo até mesmo alguns lendários. Desses materiais na lista, apenas um ou dois já valia tudo que ele possuía. Zhao Feng sorriu. Na realidade, a maioria dos itens da lista foi escrita pelo líder de Templo Esqueleto, quais era recurso destinado à grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. De acordo com o que o líder de templo, a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados ainda tinha espaço para melhorias e, se cada cadáver amaldiçoado puder alcançar o meio passo do reino núcleo da origem, receberiam um grande aumento de poder. Além disso, a grande matriz obteria um grande avanço se conseguir devorar a essência de sangue e alma de 100 soberanos. Depois de olhar a lista, Xiao Enmia respirou fundo e acalmou a alegria e excitação em seu coração. E teve que admitir, embora seu empregador não tivesse um cultivo no reino núcleo da origem, sua riqueza provavelmente superou a de um. Poucas pessoas, mesmo as no nível soberano, eram tão ricas quanto Zhao Feng. Pelo menos, Xiao Enmia não viu um. Xiao Enmia, você tem alguma sugestão? Zhao Feng sorriu fracamente. Xiao Enmia ficou ligeiramente atordoado, mas logo começou a pensar. Se o senhor capitão estiver disposto a pagar um certo preço, o melhor será ir atrás de um grão-mestre especializado em matriz e forja. A este respeito, capitão, eu posso lhe recomendar alguém. Xiao Enmia analisou e sugeriu. Grão-mestre de forja e matriz. Depois de perguntar sobre isso, Zhao Feng aprendeu que um grão-mestre de forja e matriz era especializado em forjamento e matrizes, principalmente forja e reparação de navios do Oceano Sem Fim. Em relação aos candidatos, Xiao Enmia recomendou vários. Se o senhor está querendo vender alguns recursos, os materiais raros podem ser postos em um leilão que se está perto de ocorrer, então vendidos a altos preços. Quanto à compra, irei pesquisar por aí. Xiao Enmia continuou. Ouvindo até aqui, Zhao Feng interrompeu. Zisui, a partir de agora, você e Xiao Enmia trabalharão juntos. Deixarei isso nas mãos de vocês dois. Zhao Feng então deixou esses grandes e triviais assuntos nas mãos dos dois. Entendido, capitão. Loulan Zisui e Xiao Enmia responderam. Dentro do hotel. Zhao Feng fechou os olhos e começou a cultivar. Desta vez, ele não entrou no reino dos sonhos da era antiga, em vez disso, ele se concentrou em absorver e fundir completamente a aura restante ao seu corpo. Nos 3 dias seguintes, Xiao Enmia e Loulan Zisui começaram a se ocupar e até mobilizaram alguns dos membros do grupo para ajudá-los. E sobre alguma questão importante, eles procuravam Zhao Feng. A venda e compra dos materiais e recursos fluíam de maneira ordenada.
Parte dos materiais à venda vinham principalmente das ruínas do Sagrado Roxo, enquanto outros eram despojos de guerra dos inimigos que matava. Foi só no terceiro dia que Xiao Enmia entrou com sucesso em contato com um grão-mestre de forja e matriz. Senhor capitão, este é o famoso grão-mestre Wei do Palácio Espiritual do Oceano Vazio, ele constantemente ajuda no conserto de navios do Oceano Sem Fim de muitas facções 2 estrelas. Xiao Enmia disse em um tom respeitoso. Já ouvi muito sobre sua fama. Zhao Feng humildemente disse enquanto inspecionava este grão-mestre Wei. Grão-mestre Wei tinha uma atitude fria e foi direto ao ponto, pedindo para dar uma olhada no navegador dos céus Trovão Azul. Um navio pirata, mas os materiais e fabricação dele não são ruins. O grão-mestre Wei ficou um pouco surpreso. Sob as contínuas perguntas de Xiao Enmia, ele finalmente conseguiu espremer alguma coisa, então veio para verificar. No começo, ele estava desconfiado sobre o quão rico era esse empregador de Xiao Enmia, mas depois de ver este navio, ele colocou de lado seu desprezo. Claro, em seus olhos, este navegador dos céus Trovão Azul era apenas decente, um de primeira classe. Depois de pensar por um momento, o grão-mestre Wei disse: posso oferecer 3 soluções e elas são baixa, média e alta, respectivamente. Oh! Vamos ouvi-las. Zhao Feng ficou bastante interessado. A primeira, a de nível baixo, é consertar o navio e fazer algumas melhorias para melhorar um pouco seu desempenho. O preço dos materiais consumidos será comparável a de uma pseudo-arma de nível terra. Grão-mestre Wei olhou para Zhao Feng depois de dizer isso. O valor de uma pseudo-arma de nível terra não era baixo, mesmo 10 clãs lua quebrada combinados nem valeriam tanto assim. Zhao Feng sacudiu a cabeça. Era óbvio que ele não queria isso. A solução mediana é uma reparação e melhoramento mais abrangente, com todos os atributos do navio melhorados significativamente. No entanto, o custo será comparável a de algumas armas completas de nível terra. Grão-mestre Wei sorriu fracamente. Algumas armas completas de nível terra. Ao lado, Xiao Enmia já estava começando a suar friamente. A segunda opção já aumentou o valor em dezenas de vezes. Zhao Feng não disse nada e sinalizou para o mestre Wei continuar. A última solução, a de alto nível, é uma reparação e melhoria intensificada, qual não é muito diferente de recriar o navio. Isso requer muitos recursos humanos e financeiros. Isso é algo que não conseguirei completar sozinho, além do que, o custo disso tudo é o suficiente para falir forças comuns de nível facção 1 estrela. Grão-mestre Wei balançou a cabeça e sorriu. Ouvindo que o valor da solução de alto nível era suficiente para falir forças de nível 1 estrelas. Xiao Enmia e Lowland Zisui ficaram atordoados, sem palavras. Indiferente, Zhao Feng respondeu: escolho a segunda opção, a mediana. Para ser honesto, não era impossível para ele se ele quisesse a de alto nível, mas o preço era um tanto excessivo e não seria concluída em pouco tempo. Mesmo assim, isso deixou o grão-mestre Wei muito surpreso. Para a sugestão do meio, geralmente apenas forças no pico do nível 1 estrela tinham capital para isso. Mesmo alguns lords soberanos do grande reino núcleo da origem, com muita relutância, mal escolheriam essa opção. Mas Zhao Feng pareceu pouco relutante em sua escolha. Logo depois, Zhao Feng disse ao grão-mestre Wei sobre a integrar ao navio a essência de sangue do coração de baleia do Oceano Sem Fim. Você realmente tem essa essência de sangue do coração? O grão-mestre Wei ficou surpreso, animado e muito tentado. Esse pensamento é completamente viável, porque a essência de sangue do coração de uma baleia do Oceano Sem Fim contém a essência de sangue de um antigo ser marinho.
Depois de integrá-la ao navio, aumentará consideravelmente a sintonia com o oceano sem fim, fortalecendo sua resistência contra a corrosão e erosão e, ao mesmo tempo, aumentando sua velocidade. Também será capaz de repelir várias bestas marinhas, tornando a viagem mais suave. Grão-Mestre Wei estava cheio de elogios. Mas para isso é necessário uma quantidade exorbitante dessa essência de sangue. Ele então balançou a cabeça novamente, sentindo que isso era um tanto irrealista.